É isso mesmo, pessoal. Acabou. A casa caiu para eles. O que a gente avisa aqui há anos, agora até a Globo News, na sua cara, é forçada a admitir. O desespero do Lula para enfiar o advogado pessoal dele, o Messias, no STF, com medo da direita crescer no Senado. Eles confessaram. Até a Globo acordou. E você, o que acha? É só incompetência ou é um plano deliberado para aparelhar o Supremo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Mas olha só, essa cena patética não começou hoje. Isso é só a febre. Para a gente entender a doença, para desmascarar o plano completo, a gente precisa voltar na origem de tudo. Num lugar chamado Mensalão. Foi lá que o Lula aprendeu a lição que viria a destruir o STF. E a lição, pessoal, foi brutalmente simples. Nunca mais indique para um Supremo alguém que não seja um soldado leal, um militante de carteirinha. Porque olha só, e até a Globo News é forçada a admitir isso pela boca do Merval Pereira. Antes do escândalo do Mensalão, o Lula fazia um teatrinho. Ele indicava juristas que pareciam independentes, gente com currículo, para posar de estadista. Só que aí veio o Mensalão. E para a decepção profunda do Lula, os indicados dele votaram contra o PT. Votaram para condenar a quadrilha. A criatura se virou contra o criador. E foi ali que o Lula sentiu na pele o que ele considerou uma traição imperdoável. Naquele momento, o critério mudou, acabou a meritocracia de fachada. A partir dali, a única coisa que importava era lealdade cega. A pergunta na entrevista de emprego para o STF passou a ser uma só. Você vai proteger a mim e ao partido? Aconteça o que acontecer? É por isso que logo depois a gente vê a ascensão de figuras como o Dias Toffoli, um sujeito que, como o próprio Merval lembrou, não tinha a menor condição de estar ali. Levou bomba 2 vezes em concurso para juiz. Mas ele era o quê? Militante petista. Leal. Era isso que importava. E não é só opinião de jornalista, não. A própria Folha de São Paulo confirma com todas as letras. O trauma do Mensalão e da Lava Jato fez o Lula priorizar proximidade pessoal e alinhamento ideológico acima de tudo. O padrão Zanin, o padrão Dino, o padrão que eles querem enfiar goela abaixo com o Messias, nasceu ali. Ficou claro, né? O plano é transformar o STF num sindicato do PT. Mas eu sei o que você está pensando. Espera aí. E o Senado? O Senado não tem que aprovar esses nomes? Eles não são o freio de emergência para barrar exatamente esse absurdo? Pois é, deveria ser. Mas é aí que a gente descobre quem são os cúmplices nesse jogo. É aí que a gente entende a engrenagem que permite toda essa sujeira acontecer. E essa engrenagem, pessoal, essa engrenagem que permite a sujeira acontecer, tem nome e endereço: Senado Federal. Aquele lugar que deveria ser o freio de emergência, o filtro, virou um mero carimbador de luxo para as vontades do presidente. Um cartório. Olha só, a coisa é tão grotesca que até o Merval Pereira, da Globo News, foi obrigado a descrever a nossa vergonha. Ele comparou com os Estados Unidos, onde os indicados à Suprema Corte passam por sabatinas rigorosas, um verdadeiro interrogatório. Aqui no Brasil, é um teatrinho. O presidente indica e a aprovação é automática. Mas vocês querem a prova final? A prova que aniquila qualquer discussão? Então segura esse dado. Desde 1891, o Senado Federal rejeitou apenas 5 indicações para o STF. Todas elas, em 1894. Vocês ouviram direito. Nos últimos 131 anos, nenhuma indicação foi rejeitada. 0. É uma aprovação automática protocolar. Ok, então o sistema é podre e o Senado é cúmplice. Isso, infelizmente, não é a grande novidade. A pergunta de $1 milhão é: por que o desespero do Lula para fazer tudo isso agora? O que ele sabe sobre os próximos meses que nós ainda não sabemos? A resposta é simples, pessoal. Medo. Desespero puro. E a melhor parte?
Não sou eu que estou dizendo. É a própria Globo News, com a boca da Malu Gaspar, que está entregando o jogo. Olha o que eles mesmos estão admitindo. Ela disse com todas as letras: se o Lula não indica o nome do seu fiel escudeiro agora, é uma desmoralização. Ele parece fraco, um presidente que não manda em nada. Mas se ele espera, o cálculo político fica ainda pior. E aqui está o pulo do gato, a razão do desespero. O Lula está apavorado com a próxima eleição para o Senado. Segundo a própria análise deles, a grande bandeira da direita nessa eleição será o quê? Impeachment de ministros do Supremo. Eles sabem que a próxima leva de senadores pode vir com sangue nos olhos para cima do sistema. E aí não passa mais ninguém. A porteira se fecha. É o cheque-mate. Como a própria jornalista da Globo resumiu, é um cubo mágico. Ele mexe de um lado para salvar a própria pele e a coisa toda desmorona do outro. É um beco sem saída. Mas agora, presta muita atenção. Você acha que essa briga de político em Brasília é só um jogo de poder? Pensa de novo. Essa canetada do Lula, essa vergonha toda no Senado, ela tem um preço. E adivinha quem vai pagar a conta? É você. Continua aqui, porque na sequência eu vou te mostrar, preto no branco, como esse clube de lealdade do PT no STF está vindo para tirar o dinheiro do seu bolso. E o ataque ao seu bolso tem nome e sobrenome pessoal: insegurança jurídica. Pensa comigo, traduzindo esse papo de Brasília para a nossa vida real. É como você tentar construir a sua casa, o seu negócio, num terreno que treme todo santo dia. Você investe seu dinheiro, seu suor, seu tempo, mas você nunca sabe quando tudo pode desmoronar por causa de uma única decisão de caneta de um amigo do rei, lá em Brasília. Esse é o contraste brutal. Enquanto eles falam em governabilidade e lealdade, o pequeno empresário, o chefe de família, fica se perguntando se vai conseguir manter as portas abertas amanhã. Essa instabilidade crônica, essa sensação de que a regra do jogo muda conforme o interesse político, é veneno para abrir a economia. E não sou eu que estou dizendo, olha só. A Gazeta do Povo e o portal Migalha já avisaram. A tensão política envolvendo o STF afasta investimentos, desacelera a economia. Até a FEComércio gritou que isso erode a base do nosso país. Na prática, o que isso significa? Menos dinheiro entrando no Brasil, empresas com medo de contratar, negócios fechando. A conta pela manobra do Lula para proteger a si mesmo e aos seus aliados cai direto no seu colo. É devastador, eu sei. Mas olha só, tem uma boa notícia no meio disso tudo. O plano deles é tão descarado, mas tão absurdo, que o próprio sistema não está mais aguentando o tranco. Você não vai acreditar na palavra que a própria Globo News, é isso mesmo, a Globo News, começou a usar para descrever exatamente o que o PT está fazendo com o país. A palavra pessoal, a palavra que a Globo News finalmente usou é autoritário. É isso mesmo, a máscara caiu. A obsessão do Lula por lealdade, por aparelhar tudo, ficou tão absurda que nem eles aguentaram mais passar pano. E não sou eu que estou falando. É Merval Pereira, na própria Globo News. Presta atenção na confissão que ele soltou ao vivo. Ele disse, com todas as letras, que indicar alguém da confiança pessoal do presidente para neutralizar o Supremo é como governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários. Fim de jogo. É o sistema admitindo a própria podridão. E aqui não é pra gente sair batendo palma pra Globo, pelo amor de Deus. A gente sabe de que lado eles jogam. O ponto é que a situação ficou tão insustentável que até eles foram obrigados a dizer a verdade. Este é o momento de vocês. É a sua vitória moral. É o eu te avisei que você esperava para mandar no grupo da família. O próprio sistema se desmascarou, confirmando tudo o que a gente sempre disse aqui. A casa caiu para eles, a Globo se entregou. Mas falta a cereja do bolo. A prova final.
Nós juntamos o caso, as evidências, a lógica, mas a confissão, pessoal, a confissão definitiva veio da boca do próprio Lula. E se preparem, porque o que vocês vão ouvir agora é o checkmate. Preste atenção, ouça com a sua própria orelha a confissão. Porque vocês são as pessoas honestas que vocês querem que eu seja. Você pegou? Você percebeu a malandragem na frase? Ele não diz, porque eu sou a pessoa honesta. Ele diz que vocês são as pessoas honestas que querem que ele seja. É a admissão, pessoal, com todas as letras. A confissão de que ele é um personagem, uma projeção dos desejos de quem o ouve. A máscara caiu. Eles foram desmascarados com as próprias palavras. A nossa parte aqui, de mostrar a verdade, de expor a podridão, está feita. Agora, a pergunta mais importante é: o que nós, o povo brasileiro, vamos fazer com isso? A resposta para essa pergunta é a coisa mais importante deste vídeo. O que nós vamos fazer? Nós vamos garantir que ninguém, em nenhum lugar do Brasil, possa mais dizer que não sabia. Pessoal, olhem o que nós provamos aqui. Primeiro, eles criaram o plano de blindagem lá no trauma do mensalão. Depois o Senado se acovardou e permitiu-lhe o avanço. Em seguida, a conta chegou no seu bolso, no seu trabalho, com a insegurança jurídica que destrói a economia. E então o inacreditável aconteceu. A própria imprensa do sistema, a Globo News, admitiu o autoritarismo. Para fechar o caixão, o próprio Lula confessou que ele é um personagem. O sistema foi pego, pessoal. Eles estão nus, desmascarados com essa própria boca. Nós fizemos a nossa parte. Cavamos fundo e mostramos as provas. Agora a missão é sua. A missão mais importante de todas. Compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família para os amigos, para aquele seu primo que ainda não acordou. Faça essa verdade chegar em todos os cantos do Brasil. Não vamos deixar que eles escondam isso de novo. A verdade foi exposta. Agora, a linha de frente é sua.